Agora tá ao vivo. Olá, pessoal, tudo bem? E aí, estão animados com o nosso processo seletivo? Gente, as inscrições ainda estão abertas até dia 8, e aí a gente já tem uns... Essa é a terceira vez, né, Sara? A gente tá virando tradição, a gente sempre gosta. Hoje, dessa vez, a gente vai fazer em um dia só, então a gente vai ter aula de português e matemática. Gostaria muito de agradecer aqui a Jussara, excelente professora de português. Vocês já devem ter visto as 2 aulas dela anterior, mas ela é professora há vários anos, agradecer muito. Então, hoje a gente vai fazer esse primeiro momento, vocês vão ter a aula de português, e aí logo depois a gente vai ter a aula de matemática também. Então, vão ter as 2 aulas hoje, para vocês se prepararem para o processo seletivo. Lembrando que o processo seletivo vai ser dia 21, agora, esse mês, começando um mês hoje, né? E as inscrições que ainda não fez, ainda dá tempo, dá para fazer as inscrições até o dia 8, mas façam hoje ainda, é melhor, gente. Viu? Já aproveite, né? Garantam, tá bom? E aí vou deixar aqui a palavra com a Jussara. Novamente, agradecer ela imensamente por poder estar aqui nesse momento com a gente, para lecionar essa aula que vocês vão aproveitar bastante. Gente, eu vou falar uma coisa aqui que eu gosto bastante. Eu fui prestar um concurso, eu falei assim, gente, eu estou sem tempo para estudar. Eu peguei as aulas da Jussara, de 10, eu acho que eu acertei 9 ou 8 de português, e eu não sou bom em português, mas com as aulas dela, assim, fica tudo muito mais fácil. Então, só agradecer, Jussara. Obrigada, Fred, obrigada, viu, pelo carinho. Quem está falando, né, gente? Excelente matemática. Nós vamos conferir isso aí daqui a pouco. Tá bom? Então já vamos começar lá, né, Jussara? Vamos lá. Vamos aqui, ver se vai dar certo. Muito bem, pessoal, olha só. Hoje nós vamos falar de 2 assuntos, tá, que vão cair na prova. Então, se vocês quiserem ver um pouco mais sobre gramática, já tem essas 2 aulas que o professor Frederico aí, né, citou. Vocês podem entrar lá no YouTube e vocês vão ver essas 2 aulas passadas. Mas hoje nós vamos nos ater aqui à interpretação textual e às orações coordenadas, tá bom? Então, vamos lá, o código das palavras. Muitas vezes pessoas, né, ficam assim, nossa, não tem uma regra, e não tem mesmo não, uma regra em livros de português sobre como interpretar texto, né? Então, a gente precisa aqui mais ter um domínio mesmo, né? A gente precisa ter uma ideia daquilo que está sendo explícito até o nosso ponto crítico. Para isso, a gente precisa ter também uma vida de leitura, viu, gente? Que a leitura nos ajuda muito. Ela nos ajuda a escrever melhor, né? A leitura nos ajuda a conversar melhor, aumenta o nosso vocabulário, além de nos ajudar também a escrever corretamente. Então, vamos lá, nós vamos falar de 3 níveis aqui na interpretação de texto. O primeiro dele é o literal. O que é, né, o literal? Literal é aquilo que é real, aquilo que está no texto, aquilo que eu consigo entender, é o nível do entendimento. Então, primeiro, o que eu preciso fazer? Eu preciso ler um texto de interpretação de texto numa prova e preciso identificar, sem pensar em suposições. Eu preciso ver o que de fato tem ali naquele texto. Quem são os personagens, né? Onde acontece a história, em que lugar, né, está acontecendo, quando que está acontecendo essa história, né, e quais são as palavras-chave que estão sustentando ali aquele texto. Então, muitas vezes, né, a gente fala assim, eu estou lendo aqui, mas eu não sei se esse gênero aqui é uma parábola ou se esse gênero aqui é uma fábula. Né? Então, nós vamos também falar um pouquinho aí desses gêneros, mas tem sempre alguma palavra-chave ali. Né? Se você vê, você está lendo um texto ali, você vira ali que tem argumento, tem defesas de ideia, né? Você já vai ali para esse lado ali, pode ser um artigo de opinião, pode ser um texto dissertativo, então a gente precisa entender esse texto. Para isso, gente, nunca leia um texto de interpretação, né, dentro de uma prova uma única vez. Leia, volte ao texto, volte à questão, isso é muito importante, tá? Bom, segundo nível é o inferencial. O inferencial vem de inferência, são as deduções, aquilo que eu estou deduzindo, aquilo que está subentendido, né? O que eu estou lendo ali entre linhas, o que o autor ali está querendo dizer. Às vezes não está tão claro, mas o autor ali usa alguns sinônimos,
que a gente pode, né, usar como recurso isso também, né, algumas pistas sociohistóricas, ver de quando que está acontecendo, né, essa história aí é de quando, qual que é a cultura daquele povo dentro daquele texto, tudo isso nos ajuda, além da subjetividade, né, que são o quê? É o conhecimento de mundo que eu trago, que você traz, né, para poder colocar ali dentro da sua interpretação. É muito importante, por isso é importante também a leitura, né, porque todo mundo, qualquer pessoa, traz consigo um conhecimento de mundo. Bom, o terceiro nível é o nível crítico, é quando eu consigo analisar, né? Eu vou ler ali um texto ali e eu consigo ter ali um senso crítico. O que está sendo escrito, o que o autor está querendo me dizer com esse texto, quais são os argumentos, está coerente, está coeso, né? Ele está conseguindo me convencer. Olha, eu confesso que sempre quando eu leio um bom artigo de opinião, geralmente eu costumo concordar e discordar de alguns autores. Por quê? Porque a gente começa a desenvolver ali, né, esse sentido ali, né, de persuasão. Ele está me convencendo ou não está convencendo, né? Bom, aí eu falo com vocês dos gêneros textuais, que é muito importante, sempre cai em prova, né? Então, a gente está lendo ali um texto, e a gente fala, depois aí pergunta, esse texto é uma propaganda, é uma charge, é uma tirinha, né? O que esse texto é? Então, para começo de conversa, né? Qual que é a diferença de charge e qual que é a diferença de tirinha, né? O charge, ele tem apenas um quadrinho, tá? Um único quadrinho. Pode ser crítico, pode ser humorístico, pode, tá? Isso aí vai do autor que está escrevendo aquela charge. Mas a diferença da charge para a tirinha é que a tirinha ela tem sempre mais de um quadrinho, enquanto a charge só tem um quadrinho. Qual que é a diferença, por exemplo, de fábula e parábola? Porque nós sabemos que tanto a fábula quanto a parábola, ela tem ali um cunho, né, moral. Sempre quando eu leio uma parábola, uma fábula, eu tiro ali uma lição de moral. Mas qual que é a diferença? Como é que eu consigo diferenciar isso no texto? A diferença é que na fábula aqui, ó, os personagens são animais, tá? Enquanto na parábola os personagens são pessoas humanas, tá? Crônica. Qual que é a principal característica de uma crônica? A crônica, a principal característica da crônica são os fatos do dia a dia. A crônica geralmente é um texto bom de ler. Eu pessoalmente, amo ler crônica. Então, a gente lê uma crônica ali, se delicia com aquela crônica, e às vezes fala de assuntos simples, porque falam de assuntos do dia a dia, né? Notícia e reportagem. Olha, se atentem aqui, porque a notícia, ela além de ter um tamanho bem menor que a reportagem, ela fala ali de um fato que está acontecendo, um fato ali que é atual, mas é um fato que aconteceu naquele momento e ela não dá muito detalhe, enquanto a reportagem não. Dentro da reportagem pode ter uma entrevista, a reportagem ela é mais detalhada, a reportagem ela vai usar mais fatos, mais dados, então existe essa diferença, né? E aí a gente vai ver o formato, né, do texto. Não se é um conto, eu vou ver ali que é uma narrativa, né? Narrativa é o quê? Narrativa, quando eu falo narrativa, é contar uma história, né? Eu vou ver ali se tem os personagens, se tem um conflito, se tem ali, né, o desfecho da história, né? Qual que é ali aquele conto que está sendo colocado ali numa prova, numa questão. Então, eu vou, muitas vezes eles perguntam assim, onde está o conflito, né, desse conto? Ali onde está o conflito, ou então onde eles falam assim, né, onde está ali o ponto mais alto, né, o clímax desse conto. Né? Então, a gente precisa de criar esse hábito mesmo de leitura para estar reconhecendo esses gêneros. E, por fim, né, qual que é a diferença de resenha e de resumo? Né? Ambos, né, falam de uma obra, ambos, tanto a resenha quanto o resumo, né, ele vai sintetizar uma obra. Pode ser um livro, pode ser um vídeo, pode ser um filme, pode ser uma série. Então, se eu peço você para me fazer um resumo, eu estou pedindo você para fazer uma síntese objetiva e fiel ao autor. Então, você vai simplesmente me contar ali, mas com fidelidade ao que aconteceu no livro, ou no filme, ou numa série. Já a resenha, não. A resenha, eu vou
fazer uma síntese também, objetiva também, porém, ali eu vou dar, né, a minha visão crítica, eu vou dar ali a minha opinião, meu argumento quanto, né, foi bom, por que foi bom, não foi bom, por que não foi bom. Então, a resenha, ela tem essa diferença. Agora, como que prova, muitas vezes, né, eu vou reconhecer ali, vocês vão observar, gente, eu sempre falo isso com meus alunos, né, quando a gente está fazendo uma prova, sempre tem a bibliografia. Eu mesmo já fiz vários concursos em que a resposta da questão estava ali na bibliografia. Que gênero é esse, né? Então, eu me perguntava qual é esse gênero. Esse texto e aí eu olhava ali na bibliografia. Ali é uma reportagem, é um conto, é uma resenha. Então, a gente vê, né, na própria bibliografia, tem para a gente aí essa resposta. Então, fiquem atentos a essa dica aí, ok? Bom, muito importante aqui, dentro da interpretação textual, a gente falar da variação linguística. Né? A variação linguística, a gente hoje fala de um assunto muito sério, que é o preconceito linguístico. Né? Eu já passei por isso também, né, esse preconceito. Quando a gente vê aqui, olha, as gírias e os regionalismos, né? Muitas vezes a gente vê as pessoas conversando com muita gíria, ou então a pessoa às vezes fala, eu não fiz a digestão, aí a gente pensa assim, mas o correto é digestão, só que se vai ver a realidade daquela pessoa, é uma pessoa que mora na roça, todo mundo lá fala digestão, então, né, a gramática, ela aceita, né, esse regionalismo, porque é próprio daquela região. Então, a gente precisa perceber dentro de uma prova, né, de interpretação de texto, se tem gíria, se tem regionalismo, né, e por quê? Porque muitas vezes isso não é um erro, a gente às vezes acha que é um erro, mas se o texto ele é cheio de regionalismo, por isso que é importante conhecer também a cultura, né, a parte histórica que eu falei antes aí. Outra coisa, né, linguagem coloquial e a linguagem culta, né? A linguagem culta, ela também é chamada de linguagem padrão, tá? Essa linguagem culta ou padrão é a linguagem que segue as regras gramaticais, que segue as normas gramaticais. Então, ela é muito cobrada em concurso, nós vamos escrever documentos oficiais, nós não podemos escrever aí com uma linguagem coloquial, mas sim com uma norma culta, né? Vai seguindo ali todas as normas gramaticais. Né? Agora, já a linguagem coloquial, né, a linguagem que a gente fala assim, ó, tá, em vez de estar. Ó, a gente fala né, em vez de não é. Né? Também falamos, né, tô, em vez de estou. Agora, muito importante aqui, que a linguagem coloquial, ela também é chamada de linguagem popular. Muitas vezes em provas, vem falando assim para a gente, qual é a marca de oralidade? Quando pergunta para a gente o que é a marca de oralidade, é o mesmo que linguagem coloquial. Então, né, se você está fazendo uma prova ali e perguntou sobre marca de oralidade, né, você vai perceber que a marca de oralidade é isso aqui, né? Então, a gente usa dizer pra no lugar de para, tá? Então, a gente observar aí essas marcas de oralidade. Bom, para a gente terminar aqui, né, no alfabetismofuncional.org.br, eu peguei, achei muito interessante aqui, né, essa pesquisa onde fala que 26%, né, dos brasileiros são leitores proficientes. Apenas 26%, ou seja, eles têm essa habilidade de leitura e a habilidade de interpretar. Né? Mas por quê? Porque tem o hábito, né, gente? Leitura é hábito. Eu sempre falo com meus alunos, né, eu falo assim, gente, você gosta de ler o quê? Professora, eu gosto de ler a parte de esporte no jornal. Ótimo, comece pelo esporte. Né? Então, que leia pequenas coisas, leia pequenos artigos, leia pequenas reportagens, pequenas notícias, para depois você ir, né, se habituando a ler livros, né, você ter esse costume aí na leitura. Enquanto 74% do brasileiro, eles estão em risco funcional. O que é isso? Né? 74% lê as palavras, mas não compreende aquilo que está escrito, né? Não consegue compreender. Então, a gente vê muito isso aí, né, dentro da nossa realidade. Bom, espero que eu tenha ajudado na parte de interpretação. Tá? Então, estudem, né, leiam, aumentem o vocabulário de vocês,
para que vocês, na hora de fazer uma prova de interpretação de texto, vocês saiam ali já, né, conhecendo ali, tendo um vocabulário ali extenso. Bom, outro assunto que nós vamos falar hoje são sobre as orações coordenadas. Quando a gente fala em orações coordenadas, nós estamos falando em orações independentes. Coordenadas quer dizer que elas são independentes. Certo? Nós temos dois tipos de orações coordenadas. As assindéticas. E eu vou chamar a atenção de vocês aqui, para vocês perceberem que a própria escrita da palavra assindética, esse A aqui, ó, né, esse A aqui da assindética, significa o quê? Significa não, é um prefixo grego, significa não. Então, quer dizer que não tem síndetos. As sindéticas são orações que não têm síndetos. Daqui a pouquinho nós vamos falar das sindéticas, vocês vão saber o que são os síndetos. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Tá? Hoje, eu acordei, vírgula, levantei, vírgula, tomei café, vírgula, fui trabalhar. Ô, professora, mas o correto aí não seria e fui trabalhar, não? Seria correto se eu colocasse um ponto final. Mas aqui eu estou colocando uma reticências, que quer dizer o quê? Quer dizer que, né, continua. Eu fui trabalhar, aí encontrei com alguém, então quer dizer, essa frase continua, tá? Então, repare que nessa frase aqui, olha, eu só tenho aqui, olha, vírgulas, tá? Eu só tenho vírgulas, ou seja, eu não tenho nenhum síndeto que separa uma oração da outra, tá? Lembrando que oração, onde tem uma oração, tem um verbo. Então, para cada uma dessas frases, dessas orações aqui, ó, eu tenho 4 orações. Por quê? Porque eu tenho 4 verbos. Acordei, levantei, tomei e a locução verbal fui trabalhar, né? Então, eu tenho aqui 4 orações. Para cada oração ali, eu estou separando essas orações com vírgula. Ou seja, ela pode ser separada com vírgula, ela pode ser separada com ponto e vírgula, ela pode ser separada com ponto final. Aí eu poderia colocar, hoje eu acordei, ponto final, com letra maiúscula. Levantei-me, ponto final, com letra maiúscula. Tomei café, ponto final, letra maiúscula. Fui trabalhar, reticências, né? Se eu deixar aí para continuar a frase. Então, a assindética é aquela que não tem síndeto, enquanto as orações sindéticas são aquelas que têm síndetos. Elas são coordenadas entre si e elas têm síndetos. Elas são orações ligadas por síndetos. Então, eu vou dar só um exemplo aqui, eu vou explicar para vocês. São apenas 5 orações, tá? Hoje, eu acordei e fui trabalhar. Então, diferente da oração lá de cima, ponto final. Essa aqui eu tenho síndeto e, que está me dando uma ideia aqui de adição. Ela está me dando essa ideia que eu estou adicionando, estou fazendo mais de uma coisa. Hoje eu acordei e fui trabalhar. Então, tem um síndeto aí e, tá? Essa palavrinha. E aí eu vou ensinar para vocês quais são as 5 orações coordenadas sindéticas, né, que vai aí, né, possivelmente cair aí na nossa prova. Então, são 5, tá? A primeira dela é a aditiva. Oração coordenada sindética aditiva. Quando a gente fala de aditiva, a ideia que a gente tem é de adição. É de adição. E para isso,
a gente usa alguns síndetos. E não só reticências, como também, ou pode ser não só, mas também, tá? Pode ser mas também, mas também, mas vamos nos ater a esses aqui. Então, se eu falar, né? Hoje eu vou ao cinema e vou comer pipoca. Olha, eu tenho duas ações aqui, né? Uma que eu vou ao cinema, a outra que eu também vou comer pipoca. Então, eu estou adicionando aqui duas ideias. Mas eu poderia também escrever assim, olha, não só vou ao cinema, hoje, como também vou comer pipoca. Poderia ser também isso. Como também vou comer pipoca. Tá? Então, quando eu falo, né, eu uso um desses síndetos, e, não só como também, mas, tudo eu estou dando ideia de adição. E são esses síndetos que vocês precisam, né, reter, precisam aí aprender, tá? Porque são essas palavrinhas aí que sempre, né, aparecem nas provas, tá? A segunda dela é a adversativa. Ah, quando eu falo em adversativa, eu lembro de adversário, né? Então, a ideia aqui, ó, é de contradição, é ideia de oposição, né? Ideia de adversidade. Então, eu tenho aqui alguns síndetos que são muito usados. Mas, presta atenção que agora esse mas aqui, né, é o mas sem o i. E muita gente confunde o mais com i e mas sem o i. Mais com i, ideia de adição. Mas sem o i, ideia de oposição. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Eu não falei com vocês, mas eu estou aqui com o Vinícius. O Vinícius está aqui comigo, né? Está nos ajudando aí. Se tiver alguma pergunta, Vinícius, alguma coisa, você pode ir me passando. Nós vamos aí tentando responder, tá bom? Desde já agradeço aí, né? O Vinícius que está nos acompanhando aí, toda nessa parte aí da informática aqui, né? Ligando todos os aparelhos, nos acompanhando aí. Viu? Obrigada, viu, Vinícius? Então, vamos lá, ó. Então, ideia de oposição. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Vamos dar um exemplo aqui, né, de ideia de oposição. Hoje, vou começar com hoje de novo. Eu estudei muito. Porém, então, o que eu vou falar aqui de coisas contrárias? Eu estudei muito, porém, aprendi pouco. Opa! Eu estudei muito, mas eu aprendi pouco. Opa, Jussara, o que está acontecendo? Isso acontece com a gente, né? Tem dia que a gente fica estudando, e a hora que a gente vê, a gente não rendeu. Né? Às vezes está preocupado demais, às vezes está estressado, está com um problema, acaba não aprendendo. Então, ali, a lógica é que quem estuda muito, aprende muito. Então, eu dei uma ideia aqui, uma ideia oposta. É a mesma coisa, né? Se eu falasse assim, olha, fiz dieta o mês inteiro, contudo, só emagreci 1 quilo. Aff, Maria, né? Então, quer dizer, contudo ali, eu estou
dando ideia de oposição. Se eu fiz uma dieta o mês inteiro ali, eu tinha que ter emagrecido pelo menos um pouco mais, né? Então, ali vem uma ideia de oposição, de coisas opostas. Aí eu poderia usar para essa frase aí, o mas, o porém, o contudo, todavia, uma dessas conjunções aqui, quaisquer, uma substitui a outra. Então, se eu tenho uma frase ali, olha, repare que nessa frase aqui eu coloquei o porém, mas eu poderia ter colocado o mas, o contudo, todavia, no entanto, entretanto, não obstante, né? Poderia estar colocando aí, né, qualquer uma dessas conjunções aí. Então, essas conjunções é que são os síndetos. Por isso que ela é chamada de oração coordenada, sindética, adversativa. Ok, pessoal? A terceira é a alternativa. A alternativa, ela dá ideia de alternância ou de coisas alternadas, né? Então, olha, eu tenho aqui os mais usados, ou, pode ser ou, ora, com ideia de alternância. Repare que esse hora aí não é a hora, né, de horário aí com H, não, tá? Pode ser quer, pode ser quer seja. Então, assim, isso vai variar muito, que a gente precisa também prestar atenção, né, na frase ali. Essa frase está me dando uma ideia de adição, eu vou procurar o quê? Vou procurar se tem o i, vou procurar se tem o não só como também, vou procurar se tem o mais. Ah, está me dando ideia de oposição? Vou procurar uma dessas conjunções aqui, um desses síndetos, né? Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Né? Está dando ideia de alternância? Tem um ou, tem um ora, tem um quer, né? Então, vamos lá. Ó. Mastigo. A comida ou converso. Imagina, você colocar aí uma colherada de farofa na boca e vai conversar junto para você ver o que acontece. Ele solta farofa para tudo quanto é lado, né? Então, você faz uma coisa ou outra, né? Ou você mastiga a comida ou você conversa. Né? A mãe da gente, quando a gente é pequena, fala muito com a gente, né? Ou brinca ou estuda, né? Os dois não dá, né? Então, ela está dando o que para a gente ali? Uma alternativa, né? Ou você vai fazer isso ou você vai fazer aquilo, né? Então, a gente tem aí, o mais usado é o ou, mas tem também o ora, né? Ou você pode falar, né? Quer eu mastigue a comida, quer eu converse, farei tudo em tempos diferentes, né? Cada um no seu tempo, tá? E aí, deixa eu passar para outra aqui. Eu passei 3 para vocês: a aditiva, ideia de adição, a adversativa, ideia de oposição, e a alternativa, ideia de alternância. Faltam só 2, tá? Então, nós vamos na conclusiva. Conclusiva, gente. Se eu tivesse aqui com vocês ao vivo, eu ia perguntar, conclusiva é ideia de quê? Aí todo mundo ia falar de conclusão, né? A própria palavra ali já dá essa dica para gente, né? E na conclusiva aqui, olha, eu vou ter o logo, portanto, por conseguinte, destarte, ixi, aí tem muito, né? Sendo assim, conclui-se, então, conclui-se, né? Reticências, tá? Então, olha, eu preciso entender que quando eu estou concluindo aí, né, eu vou usar uma dessas conjunções, ou seja, um desses símbolos, né? Chegar e falar assim, olha, estudei bastante. Portanto,
tirei total na prova. Ó, que maravilha. É isso aí que nós queremos, né? Vocês estudem bastante, que tirem um total na prova, né? Inscrevam-se, né, nos cursos que vocês querem, sejam nossos alunos. É isso que nós queremos. Então, boa sorte aí. Estudei bastante, portanto, tirei total na prova. Estudei bastante, logo, tirei total na prova. Estudei bastante, por conseguinte, tirei total na prova. E qualquer uma dessas, né, conjunções, qualquer um destes síndetos pode ser usado aí para dar ideia de conclusão. Por fim, nós vamos falar da explicativa. Oração, coordenada, sindética, explicativa, que dá a ideia de explicação. Nós temos aqui, né, alguns síndetos explicativos. Pois, porque, o que, com sentido de porquê. Muita gente usa esse que sem saber, né, que ele é aí, né, um síndeto. Quando você fala assim, olha, não vim ontem, vírgula, que estava doente. Esse que aqui é o mesmo que porquê. Tanto eu posso escrever não vim ontem que estava doente, como eu posso escrever não vim ontem porque estava doente, ou posso escrever não vim ontem pois estava doente. Posso pegar qualquer um deles aí com o sentido aí de explicação, né? E aí a gente vai fazendo isso daí. O que a gente precisa, então? Precisamos saber desses síndetos, né? Precisamos saber que os síndetos, aqui a gente eu coloquei os síndetos mais usados, né? Existem outros? Existem, mas os mais usados são esses, né? Eu imagino que a gente, sabendo esses síndetos aí, na prova lá, apareceu um pois lá, eu lembro que o pois é explicação, né? Então, estudem isso aí, para vocês conseguirem, né, fazer uma boa prova. Né? Vocês quiserem, né, fazer também, estudar um pouco mais, né, orações subordinadas, estudar um pouco mais de gramática, só assistir às aulas anteriores, tá bom? Desejo muita sorte para vocês, tá? E estudem, se tiver alguma dúvida, tem dúvida aí? Alguma pergunta? Ok, então. Então, eu agradeço a vocês e nós já vamos chamar, então, o professor Frederico para, em seguida, aí, né, seguir aí com a aula de matemática com vocês, tá bom? Muito obrigada, uma boa noite, então, fiquem com Deus. Prontinho? Aí, Fred, tinha gente assistindo? Aí, tá ao vivo aí. Ah. Muito obrigado. Agora, Jussara, deixa eu te agradecer. Já voltou. Só voltar aqui rapidinho. Agradecer a Jussara, gente. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem bastante. Pessoal, essas aulas ficam gravadas. Quem não conseguiu assistir agora, ou vocês conhecem alguém que não conseguiu, pode assistir depois, ficam gravadas. Inclusive, a de 2024 e 2025 também estão gravadas. Aproveitem ao máximo. Espero, a gente sempre faz esses aulões para vocês terem assim, mais oportunidade para poder estudar. Espero que tenham gostado. Com certeza gostaram. Eu estava vendo lá de baixo, assim, que eu cheguei na hora, né, que eu estava assistindo. Enfim, então aproveitem. E aproveitem o estudo de vocês e espero que no próximo semestre estejam todos aqui já como alunos do nosso curso. Amém. Muito obrigado, Jussara. Obrigada a vocês. Tchau. Boa aula.